A mensagem que Deus pediu para que eu entregasse aqui, ela não vem de mim, mas vem do Espírito Santo de Deus, porque se nós estamos aqui hoje é porque a graça do Senhor é sobre nós, amém? E está escrito em Efésios, eu vou ler rapidamente, porque eu louvo a Deus por este rico momento que Deus me dá esta oportunidade de trazer essa mensagem aqui. Não precisa dos irmãos abrir não, somente ouve, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Diz assim: antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentre nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados nossos pecados, e Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça enriquecida é que nos fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com eles nas regiões celestiais. Agora Deus pode nos mostrar nas era vindoura a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizéssemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Nunca se esqueça de que antigamente vocês eram gentios e de que eram chamados de incircuncisos, pelo que se chama circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Lembre-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Era inimigo da comunidade de Israel e não tinha parte nas alianças que era baseada nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo. E ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele. Por causa daquilo, Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue, porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Ele acabou em seu corpo com a lei, juntamente com os seus mandamentos, na forma de ordenança. Ele tomou os dois grupos que se opunham e os fez parte dele mesmo, e formou um só povo. E finalmente houve paz. Como membros dos mesmos corpos, desapareceu o rancor que tinha uma contra os outros, pois ambos fomos reconciliados em Deus. E assim, finalmente, a inimizade se acabou na cruz. E Ele trouxe este Evangelho da paz a vocês que estavam tão longe dele, e a nós que estávamos perto. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer ser gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai, pelo poder de um só Espírito. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus, a cidade que pertence ao povo dele. Seja o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora: os apóstolos, os profetas,
as pedras de esquinas de edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo, como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento, e vocês também são unidos a eles, uns aos outros, pelo Espírito, e fazem parte e morada de Deus. Amém, igreja? Este é o versículo bíblico que, antes de eu entregar a mensagem para a igreja, Deus colocou no meu coração. E quando eu olhei para essa mensagem, eu comecei a meditar na palavra de Deus. E aqui eu vejo a palavra de Deus em Efésios falando assim, que nós era do mundo, e mediante a graça e a misericórdia de Deus, nós somos salvos, e vivemos pela graça de Deus. E quando eu entendi isso, eu falei assim: Pai, mas se nós era do mundo, nós servíamos o diabo, e hoje, mediante a graça do Senhor, nós vivemos para Ti, nós somos libertos, tirados do pecado, para servir um Deus maravilhoso. Porque há tanto desprezo a Deus, porque há tanto desprezo. E a palavra de Deus diz assim, igreja, em Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. E quando Deus colocou este versículo em meu coração, eu comecei a fazer uma retrospectiva, é essa a palavra correta? Sobre a minha vida. Eu falei assim: Deus, será que realmente o povo foi liberto do pecado, do mal? O povo foi liberto da ignorância, da dureza do coração? Porque aonde eu li aqui que o Espírito Santo me revelou, a igreja, nós éramos do mundo, e hoje nós vivemos a um Deus todo-poderoso. Eu ouvi aqui em cima dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho a quem? A quem, igreja? Vocês são vivos em Cristo. A quem, igreja? Deus deu o seu Filho por nós, para que nós sejamos salvos e enriquecidos de graça e paz. E hoje me entristece muito o meu coração de ver o povo que diz ser de Deus, que antes vivia no mundo e foi liberto do mundo, e hoje vive na graça de Deus, fazendo assim, ó, assim, ó, apontando. E quando eu comecei a olhar, que Deus começou a ministrar esta palavra primeiramente para mim, fazendo assim, Ele me trouxe a riquíssima palavra que está em Mateus 9, fala assim: quando Jesus descia a estrada, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado à coletoria. Venha tornar-se meu discípulo. Disse-lhe Jesus, e Mateus levantou-se e o acompanhou. Mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam lá convidados, e os fariseus ficavam indignados, porque o mestre de vocês come com homens como esses cobradores de impostos e pecadores. Olha aqui, igreja, eu vejo aqui um povo que vive no mundo, apontando para Jesus, falando assim: Senhor, mestre, o Senhor sendo Deus, sentando com esses aí, caminhando com esses aí. Olha para vocês verem, igreja, o que fala no capítulo 12, no versículo 12: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, foi a resposta de Jesus. Depois ele acrescentou-se, vão aprender o que significa deste versículo na Escritura. Não são os sacrifícios de vocês que são mediante a esta força. Essa é a minha tradução. Mas que tenha misericórdia. Meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores
e não aqueles que se acham bons para que volte para Deus. Agora eu quero entregar, igreja, a mensagem que Deus colocou no meu coração. E hoje, mediante a graça de Deus, quando Deus tira alguém do mundo e levanta e coloca no trono dele, para honrar ele, para abençoar, seja na dança, seja no ministério, seja no seu trabalho, aí entra os fariseus. Mas aquele ali não está vivendo a palavra de Deus. Aquele ali não é de Deus. Por que, igreja? Aqui na palavra de Deus em Efésios, eu não vejo Deus falar que nós somos salvos pelo que nós vestimos. Eu não vejo a palavra de Deus dizer que nós somos salvos pelo que nós transmitimos as vestes, ou o nosso estatuto de andar, ou através do nosso ministério. Eu vejo Deus falando aqui que nós somos salvos mediante a fé. É a graça de Deus que nos libertou, é a graça de Deus que nos tirou do mundo, que livrou da prostituição, que livrou das drogas e nos colocou no lugar que nós estamos hoje, na casa de Deus. Igreja, e quando eu olhei para essa palavra de Deus aqui, Deus colocou um versículo bíblico muito lindo em meu coração, que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque essa foi a mensagem que Deus pediu para que eu fizesse aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém? Será que alguém pode salvar uma salva de palmas para Jesus? Alegria! Alegria! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a mensagem que Deus pediu para que eu entregasse à igreja esta noite. Eu não sei se vocês prestaram atenção, já estou terminando. Mas, no momento a qual eu estava aqui ministrando a riquíssima palavra de Deus do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que salva, cura, liberta e transforma, eu não sei se vocês prestaram atenção, pois aqui estavam grupos, rebanhos de ovelha. E não sei se vocês prestaram atenção, uma delas saiu. Alguém aqui prestou atenção? Alguém aqui viu o Lucas saindo daqui? Louvado seja o nome por esses que enxergaram. Em nome de Jesus. Então, igreja, muitas das vezes, os fariseus aqui no capítulo da palavra de Deus, em Mateus 9, no versículo 9 ao 13, eles estavam apontando os pecados das pessoas. Eles estavam acusando, apontando para Jesus, mas esquecendo que era misericórdia. E a palavra de Deus diz aqui a nós esta noite, a parábola das 100 ovelhas. E isso é forte, igreja. Aquele que crê vai entender. Então Jesus contou esta parábola. Se vocês tivessem 100 ovelhas e uma delas se perdesse, não deixaria as outras 99 para ir à procura da perdida, até conseguir encontrá-la? E quando a encontrasse, vocês a carregariam nos ombros, todo alegre, e viria para casa. Quando chegasse, reunia os seus amigos e vizinhos, e diriam: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ora, da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Igreja, e quando Deus colocou este versículo em meu coração, eu falei assim: Deus, eu entendi. Então eu quero largar aqui esta noite essa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Pare de acusar, pare de apontar, pare de falar que o irmão não é de Deus.
Para de ficar preocupando com o que o irmão está vestindo, aonde ele está trabalhando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não somos salvos pelo que fazemos, mas sim pela graça. E se a graça de Deus é por nós, Deus fez o que para o mundo? Enviou o quê? Enviou o que, igreja? O seu Filho. Isso aí ele fez por obrigação? Não, ele fez por amor. Então essa é a mensagem que Deus pediu para que eu entregasse aqui esta noite. Vamos tomar posse esse ano de 2014, para que nós sejamos uma igreja irrepreensível pelas mãos do diabo. Vamos preocupar também com aqueles que estão lá fora. Vamos fazer o que a palavra de Deus diz. Vamos lá, vamos buscar aqueles que saíram, colocar no ombro e trazer aqui, e celebrar em festa, em dança, como fizeram aqui esta noite, para a honra e glória do nome de Jesus.